Boa tarde, sexto ano. Hoje daremos início à aula de número 28. Nesta aula, nós estudaremos potenciação com fração na base, raiz quadrada de fração. Com vocês, a professora Flaviana. Vamos começar? Pessoal, antes da gente falar de potenciação com fração na base, nós vamos recordar a potenciação de um número natural. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo. 2 é minha base, 3 é meu expoente. O expoente é que vai indicar quantas vezes teremos que multiplicar a base por ela mesma. Então, o expoente que é o responsável pela multiplicação. Multiplicação de quem? Da base por ela mesma. Então, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 elevado ao quadrado. A base 5 vai ser multiplicado por ela mesma 2 vezes, porque meu expoente é 2. Então, mais uma vez, o expoente vai indicar quantas vezes a minha base será multiplicada. 5 vezes 5, 25. De acordo com essa teoria de potenciação de um número natural, nós vamos aplicar essa teoria na potenciação com fração na base. O que vai mudar? Que a partir de agora, a minha base será uma fração e não um número natural. Então, pela definição, como que eu vou resolver? Para elevar uma fração a um dado expoente, devemos elevar o numerador e o denominador a esse expoente. Como que vai ficar, por exemplo, 3 quartos elevado ao quadrado? Meu expoente é 2. A minha base é 3 quartos. Significa que vai ficar 3 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado. Como que é 3 elevado ao quadrado? A base 3 vai ser multiplicada por ela mesma 2 vezes. 3 vezes 3. 4 elevado ao quadrado. A base 4 vai ser multiplicada por ela mesma 2 vezes. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, eu encontrei 9/16. 2 quintos elevado à quarta. 2 elevado à quarta potência. 5, que é o denominador, também elevado à quarta potência. Então, 2 quartos, 2 elevado à quarta potência, significa a base 2 vai ser multiplicada por ela mesma 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pode dar o resultado direto. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 5 elevado à quarta potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então, nós encontramos a fração 16/625, tá? 1/3 elevado à quinta potência. Então, vai ficar 1 elevado à quinta potência, 3 elevado à quinta potência. Quando a base é 1, independente do expoente, o resultado sempre será 1. Mas, vamos provar. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Agora, 3 elevado à quinta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes apareceu o 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3, 273. Então, tenho a fração 1/273. É só vocês aplicarem a potenciação de um número natural, só que agora a minha base é uma fração. Então, nós vamos determinar o numerador elevado ao expoente e o denominador elevado ao expoente. É muito fácil. A mesma coisa acontece com a raiz quadrada de um número natural.
Nós, professores, já explicamos para vocês. Quem é a raiz quadrada do 4? É 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, quem é a raiz? É o número que, multiplicado por ele mesmo, dará o número que está dentro da minha raiz. É o que eu estou procurando. Quem é a raiz de 36? Qual número natural vezes ele mesmo dá 36? É o 6. Por quê? 6 vezes 6 é igual a 36. A partir desses conhecimentos que vocês já têm, nós vamos determinar a raiz quadrada de uma fração. A definição me diz o seguinte: para extrair a raiz quadrada de uma fração, devemos extrair a raiz quadrada do numerador e depois fazer isso com o denominador. Ou seja, em vez de eu ter um número natural, agora eu tenho uma fração. Quem é a raiz quadrada de 25/36? É a mesma coisa da raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 36. Quem que é a raiz quadrada de 25? 5, por quê? 5 vezes 5, 25. Quem é a raiz quadrada de 36? 6, por quê? 6 vezes 6, 36. Então, eu encontrei a fração 5/6. A mesma coisa nós vamos fazer no próximo exemplo. Raiz quadrada de 144/169. É a mesma coisa de determinarmos a raiz de 144 sobre a raiz quadrada de 169. Quem que é a raiz de 144? Vai ser 12. Por quê? 12 vezes 12, 144. Quem é a raiz quadrada de 169? 13. Pois 13 vezes 13, 169. Dessa maneira, nós determinamos que a raiz quadrada de 144/169 é 12/13. Vocês vão aplicar o conhecimento que vocês já têm. Que conhecimento que é esse? Raiz quadrada de um número natural e a potenciação com fração na base, tá bom? Aí, pessoal, vou deixar uma mensagem para vocês. Eu quero que vocês meditem um pouco nessa mensagem. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, tá certo? Estudem, se esforcem, tá? Que quem tá ganhando é só vocês. Não somos nós professores, não são os pais, os responsáveis. O conhecimento, quem ganha, quem adquire ele, tá bom? Agora, de acordo com cada professor, com a sua respectiva sala, passará os exercícios para vocês. Bom trabalho!